Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar sobre indulto de Natal. Na verdade é algumas pessoas chamam, ou existem também uma terminologia que é saidinhas. A gente vai conversar com o Dr. Yuri Félix, que vai explicar pra gente o que de fato é o indulto de Natal. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo ótimo. Boa noite aos amigos que nos assistem. E como você falou, o indulto, nós estamos num período de fim de ano. O indulto de Natal é um instituto já consagrado no ordenamento jurídico e estamos aqui hoje para fazer o debate, para conversar a respeito desse instituto que muitas vezes causa polêmica, não só, até mesmo no meio jurídico, né? Mas o cidadão social, comum... Né? Sim, o cidadão... É uma questão social que as pessoas discutem bastante, né? Com e toda o que certeza. doutor? Como que a pessoa pode sair? De repente está num presídio, cometeu um crime e o que seria o indulto? Por que ele pode sair para... curtir a festa de Natal com a família? Explica pra gente o funcionamento. Sim, nós temos aí 3 institutos que são trazidos na Constituição: a anistia, a graça e o indulto. A anistia geralmente para crimes políticos, né? Tanto é que já ouvimos falar muito aí da lei da anistia, que foi muito debatida no Supremo. A graça, que é algo individual, algo que visa perdoar alguns delitos. Isso é uma prerrogativa da presidência, do executivo. A anistia, por sua vez, deve passar obrigatoriamente pelo Congresso Nacional, deputados e senadores. Agora, o indulto é uma prerrogativa, aquilo que é chamado como um ato do soberano, certo, do executivo, que anualmente, por meio de um decreto próximo do Natal, entre o dia 20, 24, 25, curiosamente, já tivemos indultos natalinos que foram publicados no dia 31 de dezembro. Nossa. E mesmo assim chamou-se indulto natalino. É curioso, só se fosse o Natal do próximo ano, pois desse já havia passado. Enfim, e o indulto é um direito, um benefício para determinadas pessoas que se enquadram em determinados requisitos estabelecidos no decreto. Esse indulto passa pelo Ministério da Justiça, passa pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, um órgão consultivo do Ministério da Justiça, certo, que delibera, que fala, que diz quais são os requisitos deste ou daquele indivíduo que deve sair para passar os dias festivos com sua família. É evidente que isso causa até mesmo, como você diz, uma questão social, uma comoção nacional. Sim. Mas nós temos que observar o decreto. Se nós olharmos, o colega que nos assiste for aí no Google e digitar lá, decreto 8172. O decreto 8172 foi o decreto natalino do ano passado. Certo. Este decreto diz quais são as condições para aquele que terá o benefício de sair e que deverá, evidentemente, retornar para continuar o seu cumprimento de pena, diz quais são os requisitos. Não é qualquer um que pode progredir ou, enfim, que pode sair para passar os dias festivos. É isso que a gente precisa ter bem claro, Daniel. Não são qualquer delitos, qualquer criminosos, certo, ou qualquer reeducandos que integram o sistema prisional que podem fazer uso desse benefício. O indulto desse ano, o decreto ainda não foi publicado, então não existe. Não existe, esse ano teoricamente não teria indulto natalino, ou teoricamente porque não foi publicado. Mas em regra, na prática, a presidente sempre concede. Sim, é uma tradição democrática, né? Uma tradição do Estado brasileiro, um indulto todo final de ano. Com certeza teremos. Eu tenho informações que já existe debate, inclusive se os colegas olharem no site do Ministério da Justiça, eles vão observar que já existem debates, já existem propostas de conformar esse indulto natalino. De várias instituições, principalmente instituições que cuidam da questão prisional, como uma pastoral carcerária, como ONGs, que são dedicadas ao sistema prisional, elas enviam ao Ministério da Justiça propostas de indulto. E isso é debatido no âmbito do Ministério da Justiça, no âmbito do Conselho, do chamado CNPCP, né? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Este ano ainda não temos. Tá, para estabelecer, talvez esse projeto para estabelecer legalmente e não depender de cada ano a Presidente da República estabelecer através de um decreto, é isso? Sim, a questão, esse Conselho e o Ministério da Justiça, o objetivo dele, porque a presidência tem uma função política, né? Sim. O objetivo do Conselho
do CNPCP e do Ministério da Justiça é informar de maneira técnica os requisitos. Certo. Exemplo, se nós olharmos no indulto do ano passado, aqueles que cometeram crimes com violência grave não tiveram direito ao indulto. Tá. Aqueles que são são condenados em crimes hediondos e assemelhados, e é importante nós colocarmos para os amigos que nos assistem, um crime assemelhado a hediondo, isso conforme a Constituição, Daniel, como você bem sabe, artigo 5º, 43 da Constituição, aquele que foi condenado por tráfico de drogas não terá direito a indulto. Aquele que foi condenado por latrocínio, um crime gravíssimo, um roubo seguido de morte, não terá direito a indulto. Então isso é importante nós frisarmos. Nós não teremos todo e qualquer criminoso, assassino contumaz, aí nas ruas no final de ano. Muitas vezes a mídia coloca isso de uma forma atravessada e cabe a nós que somos do direito esclarecer bem essa questão. E já que a gente está falando de uma forma mais social do que legalmente, aliás, existe uma junção, mas entrando também na questão social. Em média, lógico que as pessoas se assustam, falam, olha, indulto de Natal, vários presidiários vão estar soltos, e aí causa esse temor de fato. Sim. Numa média, eu sei que é difícil prever, mas eles de fato retornam ao sistema carcerário, eles cometem outros delitos, fazendo uma análise com um panorama do passado, Sim. com um histórico. Sim. Como é que funciona? E em regra funciona? É bom? Eles cometem de fato crimes? Daniel, o que eu tenho observado, e isso nós observamos essas estatísticas no site do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça também, se nós olharmos aí no decorrer dos anos, nós tivemos anos que 2% daqueles que saíram não retornaram, e tivemos um ano mais alto, foi que 8% dos que saíram não retornaram. Certo. Daniel, eu posso afirmar, e creio que os colegas vão concordar com a gente, que um instituto que tem ou 98% ou 92% é um instituto que funciona. Pois, até mesmo aqueles de 8% que não retornaram, 92% retornaram. Agora, a estatística de quanto desses 8%, por exemplo, ou desses 2%, quantos por cento desses cometeram crime, eu não tenho conhecimento dessa estatística. Certo. Você sabe muito bem que a estatística no Brasil é algo complicado, né? Para ser feito no Brasil. Essa estatística do DEPEN é uma estatística mais simples de se fazer, pois é sabido o número de detentos que saem e sabido o número que volta, então é muito mais fácil. Agora, desses que saíram e não retornaram e cometeram um crime, aí exige para a estatística algo mais detalhado, porque nós temos que averiguar inquérito, locais, municipais, regionais, enfim, e isso conformar no Brasil inteiro. Então a estatística é um pouco mais complicada. Certo, interessante. Doutor, o programa é ao vivo e tem uma pergunta aqui, a gente está falando de indulto, está falando de crime, e aí a gente remete aos acontecimentos da mídia, Operação Lava Jato e várias outras, e tem uma pergunta mais ou menos, deve ser justamente motivado por esses fatores que estão acontecendo no país atualmente. Sim. É do Antônio de São Caetano, ele pergunta o seguinte, os políticos que foram presos por corrupção terão indulto de Natal? Olha, eu desconheço caso a caso de cada um dos... No caso, por exemplo, da Ação Penal 470, no chamado mensalão, salvo engano, são 37 réus, certo. Eram 38, um morreu, né? 37 réus, nós tivemos algumas absolvições, como daquele argentino, do publicitário Duda Mendonça, foi absolvido. Então, digamos aí que nós temos aí 34 réus, 34 condenados, né? Certo. 34 condenados. Creio eu que pelo quanto, né, pelo tamanho da pena que foi estipulado, creio eu que a grande maioria deles terão direito a indulto. Creio eu que a grande maioria deles terá direito a indulto. Não existe nenhuma restrição por fatores da questão de ser crime político ou da gravidade do crime. Isso, nessa situação em si, não tem referência. Eu sei que você não sabe informar o caso concreto, mas de uma forma geral, nessas situações, eles poderiam, se por um acaso vier o decreto, eles podem receber o benefício também?
Sim, sim. De uma maneira geral, eu sei Sim. que não dá para a gente pontuar. Sim. Isso, claro, dependerá dos requisitos que o indulto, que será o decreto do indulto que ainda será publicado, ele depende desses critérios, desses requisitos que ele vai estipular. Mas, falando do que no histórico do indulto e das restrições que a lei coloca, não há nenhum impedimento para que eles tenham direito ao indulto. No caso específico, aí falando do grande escândalo de corrupção no nosso país, que é a Ação Penal 470, o vulgo mensalão, não há nenhum impedimento legal, a priori, a princípio, que impeçam eles do direito ao indulto. Entendi. Doutor, pegando esse gancho, um assunto que está bastante em pauta na mídia ultimamente, é a questão da Operação Lava Jato. Várias pessoas presas ou cautelarmente, e está uma confusão e as pessoas talvez não tenham muita informação. Dá um panorama geral para a gente, se é que o senhor está informado, está acompanhando essa situação como um todo. Sim, a Operação Lava Jato, ela veio à tona muito por conta do escândalo da Petrobras. É uma operação ligada à Petrobras e ligada às construtoras que prestam serviço à Petrobras. Um grande número de construtoras, que por sua vez um grande número de executivos ligados à área da construção, foram presos cautelarmente. Para o colega que não é do direito, a prisão cautelar é diferente da prisão pena. A prisão pena é aquela que não cabe mais recurso. No caso dos condenados no mensalão, por exemplo, não há mais nenhum recurso, eles foram condenados em definitivo. A prisão cautelar é uma prisão que visa alguns requisitos do Código de Processo Penal, mas que aquele que mesmo preso cautelarmente poderá vir a ser absolvido. Certo. Essas prisões elas foram motivadas principalmente por conta das delações que foram feitas, né? Daquela que hoje é denominada colaboração premiada. Essa denominação veio na Lei 12.850, a lei que passou a definir organizações criminosas, e seu artigo 4º e seguintes delimita o que vem a ser a colaboração premiada. Esse é um caso que ainda se encontra, vários executivos foram indiciados, mas ainda está numa fase de investigação. Tem várias questões que podem ser debatidas aí. O juiz que acompanha a investigação, como sabemos, é o juiz que vai julgar o caso, é o Instituto da Prevenção, né, no processo, isso no Código de Processo Civil e Processo Penal, o Instituto da Prevenção, o que já é uma grande polêmica, né? Um juiz que acompanhou as delações terá imparcialidade para julgar o processo? É uma grande polêmica isso. Ou seja, o Instituto da Prevenção, ao meu ver, e não só ao meu ver, o próprio Tribunal Europeu de Direitos do Homem disse que o Instituto da Prevenção era prejudicial pois ferir imparcialidade. Entendi. Essa questão da Operação Lava Jato tem muitas coisas para a gente discutir. Acho que é um tema interessante, talvez a gente entre mais, pelo menos o público está pedindo, enviando questões nesse sentido. A gente vai a um intervalo, a gente volta para debater e até saber, será que eles têm o direito ao indulto? A gente vai analisar tecnicamente e a gente já volta. Bom, programa Dias Melhores, a gente volta já. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.
Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre indulto penal, indulto de Natal, e aí a gente acabou abordando também a questão da Operação Lava Jato. E o nosso convidado é o Dr. Yuri Félix. Doutor, a gente estava falando sobre indulto de Natal, entrando na questão da Operação Lava Jato, porque é uma questão política e a política está em alta, as pessoas estão acompanhando, graças a Deus estão acompanhando. E aí ficou a pergunta, essas pessoas que foram presas e as pessoas que serão presas nesse período agora, elas terão direito eventualmente ao indulto de Natal? No caso dos presos na Operação Lava Jato, e no caso do histórico do indulto, né, do nosso país, creio eu que não, pois a prisão deles é uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão processual e não uma prisão pena, não é uma condenação, uma prisão em que eles foram, que ocorreu uma decisão, uma sentença transitada e julgada, que não cabe mais recurso, dizendo a pena de fulano é tanta, logo ele deve cumprir a sua pena de prisão. Então creio eu que pelo histórico do indulto e pelo fato de ser uma prisão processual, uma prisão cautelar, não terão direito. Entendi. Doutor, antes do intervalo, a gente também falou sobre a colaboração premiada, em que o juiz de primeira instância, ele de uma certa forma participou na colheita das provas que geraram, que foram de origem também da colaboração premiada. O senhor acredita que pode, de alguma forma, gerar uma eventual nulidade processual? Esse é o grande problema. O que acontece? Primeira coisa, nós temos uma concepção no nosso país, uma concepção consagrada por uma escola de processo, que as nulidades elas se dividem em nulidade relativa e nulidade absoluta. O que é, para o processo penal, um grande equívoco, pois o que existe são atos irregulares, são nulidades. Não se divide em nulidade relativa e a nulidade absoluta, na medida em que a nulidade relativa, aquele que sofreu, que foi vítima dessa nulidade, deverá demonstrar o prejuízo. Isso é algo equivocado, é uma influência da teoria geral do processo no processo penal. Certo. Creio eu que enquanto nós não reformularmos o Instituto da Prevenção, que seria aí a única saída, se caso o direito brasileiro decidir manter a colaboração premiada, aquele juiz que acompanha as investigações não deverá julgar o processo. Então nós temos duas possibilidades, Daniel. Ou extinguimos a prevenção, o Instituto da Prevenção não deve sobreviver, certo, ou temos que excluir fisicamente dos autos o inquérito policial. Mas aí me surge uma dúvida, porque eu vou jogar uma informação e a gente debate para ver se eu estou falando de forma correta. Na delação premiada, na colaboração premiada, você faz, a princípio, um acordo, um combinado entre a pessoa e o Ministério Público. Sim. O Ministério Público colhe os depoimentos, embasado numa colaboração premiada, e aí depois, o Ministério Público quem colheu a informação. Depois ele submete a apreciação do Poder Judiciário. E que vai valorar e vai lá na frente decidir, olha, realmente a colaboração foi efetiva, realmente a gente conseguiu reaver recursos que foram desviados. Esses são os requisitos para que o juiz conceda de fato os benefícios da colaboração premiada. Então, você acredita que, aliás, no meu ponto de vista, o juiz pouco participa. Essas provas não estão sendo submetidas de imediato ao juiz. A partir do momento que é juntado ao processo, todos têm acesso, inclusive as partes que foram mencionadas. Eu não sei, eu não sou profundo conhecedor da questão penal e processo penal, mas você acredita que isso não é o suficiente para anular ou para deixar de gerar uma nulidade processual ou chegar à conclusão de que foi feito da forma mais correta possível? Sim, o que eu acredito, Daniel, é da seguinte maneira. No caso da colaboração premiada, ela foi submetida após o acordo. Isso, inclusive, a Lei 12.850, ela delimita. Após o acordo feito entre acusação e defesa, entre o investigado
e o Ministério Público, Sim. ou acusado, isso pode ser feito na fase processual e até mesmo após a sentença transitada e julgada, o que aí, ao meu ver, fere a coisa julgada, mas enfim, após este acordo, o juiz analisará e homologará ou não Sim. o acordo de delação. Esse acordo de delação, sendo feito na fase de investigação, ao meu ver, ele firma muito a convicção do juiz, influencia muito a convicção desse juiz, pois aquele que se auto-intitula criminoso diz, não, realmente eu cometi este e aquele delito e fulano estava comigo. Será que este juiz, lá no processo que acompanhou essa delação no âmbito da investigação, terá imparcialidade? Pois, no âmbito da investigação, se ele requerer algumas informações, tendo em vista que um artigo do Código de Processo Penal, salvo engano, 155 ou 156 do Código de Processo Penal, diz que o juiz que, na dúvida, poderá requerer de ofício esclarecimentos, quem procura algo. Sim. E se o juiz procura algo, é porque a hipótese já se sobrepôs aos fatos, pois ele já construiu uma hipótese na cabeça dele. Creio eu que a colaboração premiada, sobretudo no âmbito da investigação, influencia muito a imparcialidade do juiz, a convicção desse juiz, que acompanhou as investigações e que deverá julgar o processo ao final da instrução. Entendi. Creio isso. E como é que você enxerga? Eu não estou muito, não tenho muita informação da Operação Lava Jato, é mais o que eu acompanho da mídia em geral. Então é o conhecimento que todos têm. Existem informações ou notícias que dentro desses depoimentos houve talvez menção a deputados, e aí já é um pouco questionada a questão da competência. Sim. De ser o juiz de primeira instância, e aí ele diz que na verdade são caminhos diferentes. Como é que você enxerga essa questão da competência? O juiz está agindo correto ou eventualmente ele vai ter que remeter para outra instância para fazer uma análise de acordo com a competência de cada um? Daniel, caso nessas delações ocorreu menção a algum político, algum deputado, algum senador, nós temos que respeitar a competência. O juiz de primeiro grau, no caso o juiz da Vara Federal do Paraná, deverá remeter ao Supremo, ao STF, no caso de deputados federais e senadores, né? Ele deverá remeter ao Supremo, pois estas pessoas que detêm este cargo, elas têm uma competência, um foro específico. Certo. Logo, este inquérito não deve continuar em primeiro grau, se ocorreu menção a algum deputado ou senador. E a validade das provas que já foram produzidas em primeira instância? Aí é uma grande discussão. Aí nós entramos numa questão que aí se confunde muito a questão de fato com uma questão de direito. Se essas provas foram o que foi produzido após a informação do envolvimento de deputados federais e senadores, tenho convicção que o que foi produzido em primeiro grau e o que foi produzido em sede de investigação da Polícia Federal, creio eu que são provas extremamente comprometidas, do ponto de vista jurídico. Certo. Aquelas que foram produzidas antes, que na verdade não seriam provas, são os elementos da investigação. Sim. Os elementos da investigação que foram produzidos anteriormente a esta informação, aí nós teremos que analisar caso a caso de que forma foi produzida essa prova, antes dessas informações. Entendi. A gente ouve na mídia, vê muita coisa, falando que muita gente tem interesse dessa remessa do processo ao Supremo. O Supremo seria a última instância para analisar posteriormente, aí não tem a possibilidade de um recurso para o STJ, aí vai direto para o STF. Por que eles querem tanto que seja julgado pelo Supremo? A gente sabe que a composição, e eu não estou questionando a legitimidade ou a imparcialidade do Supremo, mas a gente sabe que a composição também é motivada politicamente. Existe uma intervenção do Executivo, uma intervenção do Legislativo. A que você atribui, se é que tem algo para justificar
essa necessidade ou esse interesse de remeter os autos ao Supremo demora mais ou o Supremo é mais técnico para julgar? A que você atribui? Olha, Daniel, existe um problema aí, porque existe um lado positivo e um lado negativo, né? Eu, assim, nesse momento desconheço essa informação, se há algum interesse por parte da defesa ou por parte da acusação, enfim, que este caso seja remetido ao Supremo. O lado negativo disso, que foi o que aconteceu no caso do Mensalão, é que estamos na última instância. Logo, temos um problema aí de duplo grau de jurisdição. Ao meu ver, nós poderíamos resolver o duplo grau de jurisdição se este processo ou estes processos que são remetidos ao Supremo por conta do foro competente, por prerrogativa de função, creio eu que esses processos deveriam ser obrigatoriamente julgados por uma das turmas do Supremo. Tá. E aí, eventualmente, caberia um recurso ao pleno, coisa que no Mensalão não ocorreu. Então, nós temos um problema com relação ao duplo grau de jurisdição, que é um problema que, inclusive, o Tribunal Europeu já se manifestou e a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou a respeito disso. Por provocação de algum dos acusados? Não, no caso, Não especificamente. No Brasil. Não houve manifestação de caso brasileiro pela Corte Interamericana. Especificamente foi um caso venezuelano e, salvo engano, um caso do Peru. Caso venezuelano, tenho certeza, inclusive tendo julgamento de ministros, que não tiveram direito ao duplo grau de jurisdição. Com certeza os advogados da Ação Penal 470 usarão este precedente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com toda certeza. Agora, respondendo a sua pergunta com relação ao interesse, creio eu que o histórico do Supremo, que não se confirmou no caso Mensalão, é um histórico de maior defesa e de maior amplitude dos direitos e garantias fundamentais, consagrando o direito de defesa. Certo. Talvez seja esta avaliação, tendo em vista que o histórico da Vara Federal de Curitiba, no caso específico deste juiz, é um histórico de um entendimento mais rígido, digamos assim, do direito. Então talvez tenha por conta desse interesse. Sim. Agora, que influenciará drasticamente na possibilidade de recurso, sem a menor dúvida que influenciará. A gente acompanhando na mídia, dá para notar que o processo está tramitando de uma forma célere e muitas constatações. Eu não sei se é por uma atuação do Ministério Público ou se o juiz, a questão da imparcialidade, não estou entrando nesse mérito, ou do próprio cartório, de trabalhar de uma forma célere. Será que trabalhando no Supremo, se esse processo tramitasse no Supremo, não seria diferente do que está ocorrendo atualmente? O juiz e o Ministério Público estão atuando de uma forma rápida. No Supremo teria a mesma coisa ou seria um tempo e deixa o processo lá, abafa o caso, a mídia para de falar sobre o assunto e aí esfria? Será que talvez demoraria mais se fosse para o Supremo? Daniel, é muito difícil nós afirmarmos. Eu concordo contigo com relação à diligência, tanto do Ministério Público local, do Procurador da República local, não obstante eu discordar com toda a veemência democrática das posições que ele manifestou em seu parecer, o Procurador da República local, quanto o juiz, estão agindo do ponto de vista da celeridade, estão agindo dentro das regras do devido processo, Sim. do ponto de vista da celeridade. Se esse caso fosse remetido ao Supremo, e friso, se ocorreu a constatação do envolvimento de políticos por conta do foro por prerrogativa de função, este processo, este inquérito deverá ser remetido ao Supremo. Não consigo te afirmar hoje, Daniel, se isso fará com que esfrie. Nós tivemos manifestações o ano passado, tivemos um caso, escândalo de corrupção no último período, em que o povo já não engole mais certas coisas. Então, será muito difícil esse caso Petrobras cair no esquecimento. A mídia cobrará, independente de ser a Vara Federal de Curitiba ou o Supremo Tribunal Federal, a mídia ficará em cima. É porque o tamanho do problema foi histórico, né? Sim, sim. E, doutor?
O programa está chegando ao fim, tem uns segundinhos aí. Eu sei que a gente começou falando sobre indulto, já foi para a questão da Operação Lava Jato, é que esse assunto político, criminal, voltado para a política é muito interessante, por isso que as pessoas perguntaram para a gente. Doutor, tem uns segundinhos aí para se despedir do nosso público, fica à vontade. Claro, eu mais uma vez agradeço o Daniel, agradeço aos colegas da Web TV São Caetano, é sempre um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, falando da questão penal, do processo penal, e sempre aberto aos convites e aberto às perguntas aí pelas mídias sociais, e agradeço a atenção, a compreensão, e até a próxima, um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado, doutor. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Obrigado a todos que participaram. E na próxima segunda-feira tem mais. Até mais, um abraço.